Eu tenho aqui a imagem, né, de um capacitor cerâmico e a sua simbologia aqui do lado direito. Esse capacitor ele se apresenta nesse cenário num circuito de backlight, né? Então eu tenho um CI identificado aí como U1502, eu tenho vários capacitores, uma bobina e um diodo. Vocês precisam saber identificar o maior número de informações possível a respeito de cada componente para poder trabalhar com as medições e com a troca também. Então vamos pegar um desses capacitores. Eu escolhi aqui o C1597. Ele vem acompanhado aí de várias informações. Vamos decifrar essas informações. Vamos lá. C é a nomenclatura. Sempre que vocês encontrarem um capacitor em um esquemático, vocês vão identificar ele pela nomenclatura C, pela letra C. Vejam que ele apresenta lado 1 e lado 2, e nós temos aqui no lado 2 uma simbologia de GND, do terra. Então isso me diz que esse capacitor está em paralelo no esquemático. Então já sei que ele é um capacitor, sei que ele tem lado 1 e lado 2, e que o lado 2 está tocando a linha negativa, né? Já o lado 1 ele está na malha mais grossa, é positiva, ou seja, está em paralelo. 15 seria referente ao setor a qual ele trabalha. Observe que o CI, o circuito integrado desse setor, ele é identificado com o número a partir da milhar de número 15, né? Então todos os componentes analógicos, os resistores, os diodos, as bobinas que trabalharem para esse setor, eles vão carregar no começo do código aí o número 15 também. 97 é a posição a qual ele se encontra na placa. Isso não é bem uma regra, mas se deveria ser, tá bom? Nem todos, né, conseguem, respeitam, né, essa posição, mas o código ele é formado dessa maneira, tá bom? 10 microfarad, isso aqui é o valor de capacitância. Sempre que vocês forem trocar um capacitor por outro, devem respeitar esse valor. Caso vocês não encontrem um capacitor de mesmo valor, é tolerável se colocar um pouco maior, nunca menor, tá bom? 20% é a tolerância. Esse capacitor ele não precisa cravar os 10 microfarad nos testes, ele é aceitável um pouco mais ou um pouco menos. 6.3 volts não é o valor desta malha. Essa malha é uma malha de 4.2 volts. 6.3 volts é a tensão de isolamento deste capacitor. É quanto que ele aguenta isolar, sem deixar o seu dielétrico se danificar. Então é o máximo que ele aguenta. Sempre os capacitores são colocados com uma tolerância de mais ou menos 30% a mais do que eles vão trabalhar. Então vocês sempre vão ver isso. O capacitor ele tem um valor maior do que o valor que se espera conduzir pela malha. Cerâmico é o tipo dele. Agora há pouco nós vimos um capacitor de tântalo, né? Então tem tipos de capacitores: tântalo, eletrolítico, cerâmico, poliéster, mica, e aí vai, tá? Esses nomes aí tem a ver com o material que é feito aí o seu dielétrico, a sua parte isolante, né? X5R, isso aqui é um fator térmico, tá? Aqui a Apple não vai, isso aqui é um diagrama da Apple, tá? A Apple não vai me dizer nada a respeito de temperatura, mas se vocês buscarem esse capacitor na folha de dados aí do fabricante, no datasheet, então ele vai te dizer, através desse fator, qual a temperatura que esse componente suporta. Abaixo, 04, 02-9, size. Size é tamanho. Então, para que vocês possam colocar outro capacitor, trocar, né, de uma placa para outra, sem um esquema elétrico, tentem respeitar o tamanho, porque pode ser que, sendo de mesmo tamanho e de mesmo tipo, pode ser que ele seja de mesmo valor, tá? Não que seja uma regra também, tá bom? É só para vocês terem uma noção. RUM é sala, então esse capacitor ele pertence a uma sala, e essa sala é backlight. Backlight é o setor de luz das telas, né? Então vocês devem fazer esse exercício de identificar todas as informações contidas a respeito de cada componente, para que vocês possam ter mais conhecimento
a respeito desse componente, tá bom? Vamos seguir então, vamos ver como mais nós podemos ver capacitores aí na placa aí dos nossos smartphones, né? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar o layout aqui. Vamos pegar aqui, eu lembrei de uma função bastante interessante que eu citei com bypass. Bypass então seria uma espécie de válvula de escape, né? Seria uma saída de um CI. Eu vou pegar o código desse CI aqui, o 3101. O 3101. E vamos ver como que seria esse capacitor de bypass. Bom, esse aqui é um codec de áudio, tá? Depois eu falo um pouquinho mais dele para vocês. Bom, esse codec ele se apresenta aqui nesse esquemático 3 vezes. Vejam que aqui abaixo do código aparece 1 of 3. É a quantidade de vezes, né, que ele aparece. Eu vou buscar pelas linhas de alimentação, a página que mostra o codec com as malhas de alimentação, porque lá eu sei que tem um capacitor de bypass, só para vocês verem ele no esquemático. Ó, aqui eu já tenho, exatamente aqui, ó. Esse é um capacitor de bypass. Ele está então numa saída, né, nessa malha VDD Field de 1.8 volts. E essa malha ela não vem para alimentar o CI. Essa malha ela é um escape do CI, só que fica também como tensão de referência. Tá? Então se você tem uma situação onde você precisa medir as alimentações desse circuito integrado, né, essa alimentação de 1.2 volts que termina nesse capacitor C3217, que é o capacitor de bypass, ela pode ser vista como uma espécie de feedback. Tá? Se ela está aí é porque a de entrada está chegando antes, tá bom? Então esse é o de bypass. Eu quero mostrar um outro capacitor para vocês também. Deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui pelo conector da tela, que eu lembro que a tela tem um CI, que é o Chestnut, que é um regulador de tensão Buster, que ele faz um trabalho de elevação de tensão e também gera uma tensão negativa. E é na geração da tensão negativa que eu vou encontrar um charge pump, um capacitor, numa das funções que eu apresentei ontem para vocês. Então vou pegar aqui, ó, a malha positiva, negativa está aqui. Vou fazer uma busca e vamos até o CI. Ó, aqui pessoal, isso aqui que vocês estão vendo agora é o que eu me referia como capacitor de charge pump, né? Vejam aqui, ó, vou aumentar um pouquinho aqui a imagem. Ó, CP. Então eu tenho aqui um capacitor que ele sai aqui do pino C4, né, do CI U1501, e do outro lado ele retorna aqui no pino E4. Tá? É graças a esse capacitor, aliás, graças a um chaveamento, né, e esse capacitor é que esse circuito integrado consegue gerar isso aqui, ó, VNEG, tensão negativa, ou PN, power negativo. Então a função desse capacitor, charge pump, é essa. Ou ele é utilizado para acumular energia, né, dos dois lados para fortalecer o CI, numa alimentação que ele tem que mandar para fora, ou ele é utilizado aí nessa função aí de ajudar a gerar uma tensão negativa. Então é isso, tá pessoal? Vejo vocês na próxima aula.